Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer algumas especulações sobre o processo psicofisiológico do prazer, né? E a base científica para essa especulação vai estar postada num link aqui nos comentários, que é um artigo que trata da parte assim conhecida, né, desse processo dinâmico que ocorre no sistema nervoso e no corpo, né? Porque a, a, tanto a dor quanto o prazer são processos que envolvem o corpo como um todo, né? Não é um processo puramente cerebral. E eu vou tratar aqui então de 4 fases do prazer. É um pouco diferente da dor, porque eu entendo que a dor tem 3 fases e o prazer tem 4 fases. Uma diferença, né, entre dor e prazer. 2 fases da dor são bem reconhecidas, estudadas na literatura, né? Uma é a sensação do estímulo nocivo, né? E a outra é a dor propriamente dita. Aí já não é mais uma sensação, mas é uma experiência de dor, né? Experiência dolorosa. Então, por exemplo, quando a gente encosta o braço assim na borda de uma panela que está muito quente, né? A gente vai ter uma sensação de queimar, né? Uma sensação de calor. E essa queimadura depois vai gerar uma dor, né? Nós vamos ter uma experiência de dor. E a gente pode dizer também que existe uma terceira fase da dor, que é a memória afetiva da dor. Então, mesmo depois que a experiência da dor cessa, né? A gente ainda vai guardar uma memória afetiva que vai nos levar a evitar situações semelhantes, evitar queimar o outro braço, né? Então, tem 3 fases da dor, né? A sensação do estímulo nocivo, a dor propriamente dita, que inclusive pode acontecer dores que a gente não sabe, não reconhece, não tem uma representação de qual foi o estímulo, né? No caso, por exemplo, da chamada dor psíquica, né? Ou mesmo uma dor de cabeça. A dor de cabeça a gente sente a dor de cabeça, mas a gente não localiza um estímulo que causou, né? Então essa segunda fase pode acontecer sem a primeira. E tem a parte da memória, né? Daquela experiência dolorosa, que pode também ter várias consequências, né? Como estudado, por exemplo, por Freud, né? Questão dos traumas, né? Que pode ser recalcados para o inconsciente, né? Essa memória pode não ser consciente. Tá bom, e então agora vamos tratar do prazer, que é o assunto aqui dessa palestra e que é um tema pouco tratado, assim, né? Relativamente comparação com a dor, nós temos livros, muitos artigos sobre dor, e sobre prazer tem pouco, né? E nos meus estudos sobre consciência eu cheguei à seguinte abordagem do prazer, né? O prazer teria 4 fases, não só 3, tá? Primeiro tem a sensação, né? Que vamos tomar 3 exemplos aqui, um de comer chocolate, outro do orgasmo, né, e sexual, e a experiência de jogos, né, que também é considerada. Nesses 3 casos nós temos na neurociência, né, um correlato que é o chamado sistema de recompensa, que é o sistema de liberação de dopamina. Isso vai estar ligado à segunda fase do prazer, tá? Então, a primeira fase, né, quando você põe o chocolate na boca, você sente, né, o gosto do chocolate, aquela textura, né, do chocolate. Ou quando você está jogando, por exemplo, jogando baralho, né, você está em contato com as cartas, né, você está vendo a mão que você tem, as cartas que você tem na mão, né, você pega uma carta da mesa. Então essa parte da sensação, né?
E no caso sexual, quando tem aquele contato, né, de pele, principalmente o contato de pele, mas é claro, tem também todo o aspecto simbólico da relação humana, né? Tem todas as imagens que passam na mente das pessoas, né? E então essa é a primeira fase, né? A segunda fase vai envolver o chamado sistema de recompensa, só que o termo aqui não está muito adequado. Na verdade, eu chamo essa fase de tensão ou de excitação. É a fase em que aumenta a excitação, a tensão, excitação no sentido da neurociência, né? Você tem atividades de neurônios que estão disparando, liberando transmissores, né? E o principal transmissor envolvido é a dopamina. É a fase em que, por exemplo, durante um jogo, né, você está naquela tensão do jogo, você está envolvido no jogo, né? Ou na atividade sexual, né, que tem aquela excitação crescente, né? E quando você está comendo chocolate, né, você começa a comer chocolate, você não quer parar, né? Se bobear, você come mais do que deveria, porque aquela excitação que vai sendo gerada pelo consumo do chocolate, ou de coisas doces em geral, ou até de bebidas, para quem tem uma propensão, né, ao alcoolismo, propensão a ficar bêbado. Você entra naquela situação de excitação crescente. Isso gera uma tensão dentro do sistema, porque você se afasta da homeostase, o sistema nervoso se afasta do equilíbrio, da estabilidade, equilíbrio dinâmico, da estabilidade, né? E então aí tem uma terceira fase que é do relaxamento, né? Que Freud, no projeto, né, para uma psicologia científica, Freud, ele falava, né, de uma descarga, né? Então, o processo do prazer tem essa fase, né, também a tensão e o relaxamento, em que, no caso do jogo, é quando o jogo acaba, né? Mesmo que a gente perca o jogo, mas quando acaba, nós temos um relaxamento, uma sensação agradável, porque o sistema recompõe a sua estabilidade. Ele foi afastado da homeostase, aí ele está, né, com essa que o Freud chamava de descarga, né? O sistema relaxa e volta para o seu estado, sua zona de conforto, seu estado habitual, né? No caso da atividade sexual, está ligado ao orgasmo, né? O orgasmo é que chega a um certo ponto de excitação em que tem, né, uma descarga de energia, né, e mental ou cerebral, e o sistema então relaxa, né? E no caso de comer o chocolate, quando você termina de comer, você está, né, aquela excitação crescente com a liberação da dopamina termina, né, e você relaxa e volta ao seu estado habitual, né? E a quarta fase é como na dor, né, é a memória afetiva, né? Essa experiência cria uma memória, né, que vai compor, né, a nossa história de vida, né, as nossas experiências agradáveis, e que aquilo, né, nos leva a querer repetir, né? E até tem um estudo aí de neurociência, né, que cada vez que repete, você tem que ter uma maior excitação para conseguir atingir o prazer da experiência original, né? Porque é o processo chamado de habituação. Então, o cérebro, né, a rede neural, né, as redes neurais funcionam assim, né? Você tem uma experiência, pela primeira vez que você tem uma experiência, você, né, você tem um certo grau de tensão e depois o respectivo relaxamento, né, que sugere uma experiência de prazer, e para você obter essa experiência de novo, né, há uma certa facilitação dessas vias neurais, que pode fazer com que
as primeiras repetições sejam facilitadas, mas aí a partir ao longo do tempo tem um processo de habituação, que significa que o sistema se habitua àquele tipo de experiência, que na verdade é uma perturbação da homeostase, né? Vai tirada dos níveis habituais de atividade, vai haver uma excitação, liberação de dopamina, e então precisa cada vez mais, de uma quantidade maior de dopamina para gerar aquele nível de excitação e o respectivo relaxamento. E a sensação, a experiência, melhor dizendo, de prazer que está no relaxamento é relativa ao grau de excitação, né, da fase da tensão. Então, aquilo que a gente chama de prazer comportaria essas 4 fases, né? Você tem uma sensação agradável, você tem um processo, né, de tensionamento, né, que está ligado ao chamado sistema de recompensa, da liberação de dopamina, mas na verdade não seria a recompensa, seria, né, o processo de excitação, né? Temos a fase do relaxamento, que aí não é mais liberação de dopamina, vai ser outro fenômeno no cérebro mais complexo, né, que vai se gerar, né, um retorno a atividades, ao nível de atividade habitual, né, seria o processo da homeostase, ou da alostase, em que o sistema se reequilibra, se estabiliza num outro patamar, né? E esse processo vai envolver, né, atividades de ondas cerebrais, né, que vão muito além do chamado sistema de recompensa, vão atingir o sistema nervoso como um todo, inclusive com efeitos psicossomáticos. Vocês devem conhecer a teoria do Antônio Damasio sobre o marcador somático, né? Então, essas experiências de prazer, assim como a dor, elas afetam, né, o corpo se comunica com o cérebro se comunica de volta com o corpo, né? E quais são os sinais que estão envolvidos nisso, né? São principalmente hormônios e peptídeos, porque quando para o cérebro se comunicar afetivamente, né, com uma experiência afetiva com o corpo, no efeito psicossomático, ele tem que liberar moléculas que passam na barreira hematoencefálica, assim como para o corpo comunicar para o cérebro, se for por via sanguínea, também tem que ser, né, pequenos hormônios, né, chamados peptídeos, que passam pela barreira hematoencefálica. Agora, do corpo para o cérebro também temos, né, as vias principais, que são as vias neuronais, né? Nós temos uma série de neurônios localizados nas várias partes do corpo, cujos axônios, né, se comunicam com o cérebro. E o cérebro tem neurônios, né, chamadas células piramidais, cujos axônios se comunicam com o corpo. Então tem 2 vias de comunicação, né? Toda essa informação que a gente obtém do ambiente e todos os sinais que vão para controlar os músculos se vão pelos nervos, né, que são os axônios de neurônios. Agora, essas experiências afetivas, elas afetam mais a parte chamada neuroquímica, né, que vai envolver esses hormônios, transmissores, peptídeos, né? E aí é um pouquinho mais complexo, porque o cérebro pode também, por meio de axônios, no meio de terminações nervosas, pode ativar glândulas que estão localizadas em outras partes do corpo, né, que vão liberar hormônios, né? E esses hormônios que são liberados, eles vão entrar na circulação e as pequenas moléculas que passam na barreira hematoencefálica vão chegar no cérebro. Então, aí nós temos um marcador somático, né? Nós temos um feedback, né, entre o cérebro e o corpo como um todo. Ou melhor, entre o sistema nervoso central e o corpo como um todo, né? E aí, então, que se cria a chamada memória afetiva, né? Que não necessariamente vai estar ligada a uma representação consciente, a um objeto consciente. Então, nós temos
uma série de memórias afetivas, de experiências dolorosas ou prazerosas, né, que a gente está levando em conta de um modo inconsciente, né, na nossa vida, né? E como eu salientei na palestra que eu fiz anteriormente aqui nesse canal sobre consciência, né, todo o processo consciente ele está ligado com sensações agradáveis ou desagradáveis, né? Experiências que são satisfatórias ou são frustrantes, né? Então essa polaridade de prazer e dor está sempre presente na consciência, na experiência consciente, porque em última análise aquilo que gera prazer está ligado a sobrevivência do nosso modo de ser, não é só a sobrevivência física, né? É a sobrevivência de um pacote de hábitos que constitui a nossa identidade pessoal, né? E a sensação dolorosa está ligado ou melhor, a experiência da dor, né? Está ligada a tudo aquilo que ameaça esse ser, né? Esse pacote de hábitos que nos constitui, né, tá ameaçado não só fisicamente, né, no sentido de haver algum fator que inviabiliza a continuidade da vida, né, mas biologicamente falando, em termos físicos, biológicos, mas também, né, situações que impedem que a gente continue o nosso modo de ser, né, ao longo do tempo. Situações existenciais, né? Também nós nos vemos ameaçados, né? E aí isso gera experiências desagradáveis, né? E quando nós estamos em um contexto que nós temos um certo reforço do nosso modo de ser, a gente tende a se sentir satisfeito, né? Então tudo isso está envolvido na questão do prazer e da dor. E então cada pessoa, cada indivíduo constrói uma história de experiências, né, que vai influenciar como ele ou ela vivencia as novas situações que se apresentam na sua vida, né? Então, do ponto de vista que combina, né, o aspecto físico, biofísico, né, biológico, físico, e o aspecto psicológico, simbólico, né, nós temos um processo deste tipo, né, em que essa satisfação ou a insatisfação, o prazer e a dor, eles são engendrados por essa série de fatores que eu tentei aqui ilustrar com 3 exemplos, né? É claro que existem muitos outros, né? No caso do prazer, o sistema que trabalha com a dopamina, ele está envolvido em todo tipo de situação, né, em que se cria uma excitação que vai gerar um desfecho, um relaxamento, né? E essa parece, né, pelo menos é uma hipótese, né, que o prazer ele envolve todas essas fases, né? Então o prazer é mais complexo que a dor. Infelizmente é mais fácil a gente ter experiências dolorosas do que experiências prazerosas, né? O prazer, as sensações mais intensas de prazer duram pouco, né? Por quê? Porque essa tensão ela chega num fim, né? E com relaxamento acaba a experiência praticamente, né? Quer dizer, precisa do relaxamento para ter a sensação de prazer, né? No caso sexual ou orgasmo, você precisa para coroar, digamos assim, né? Para chegar no clímax, você chega no orgasmo, mas aí acaba a experiência, né? Com graus, é claro, depende das pessoas, de um monte de fatores, né? Mas depende da individualidade de cada um, mas a tendência, né, é que as experiências prazerosas durem pouco. Já as experiências dolorosas podem ser muito demoradas, né? Dores crônicas, né?
casos aí, né, de amputação de um membro, né, que fica com aquela sensação fantasma, uma dor de um membro que já foi amputado, né, uma parte do corpo que a gente não tem mais, mas que o cérebro continua representando, né, aquela parte do corpo e aquilo por algum motivo, né, por algum sinal que atinge essa região do cérebro, que representa a parte perdida, né, a gente continua sentindo dor. As pessoas que têm essa situação, elas podem ter uma dor no membro que já foi removido do corpo, né, foi por algum motivo, né, de acidente ou de cirurgia, etc., né. Então, a dor, ela é muito mais duradoura, infelizmente, né? Às vezes é difícil de debelar, né? Pessoas que têm dores de cabeça crônicas ou recorrentes duram 2 dias, 3 dias, não tem como resolver essa dor de cabeça em pouco tempo, né? Já as sensações de prazer, como elas têm a experiência do prazer, ele tem fases diferentes, tem mais fases, mas são mais curtas, né? São mais rápidas, né? Então, se, por exemplo, uma pessoa passar a noite inteira num jogo, ela vai acabar se cansando e vai perder a graça, né? Para não saturar, né, inclusive, né, e para ter aquela, precisa ter aquele relaxamento, né? Isso aí lembra muito Freud, né, do projeto, né, em que ele relacionava, né, as pulsões, né, com essa excitação, né, e que se resolvia no relaxamento. Então, isso parece ser típico mesmo das experiências de prazer, né, que envolvem uma excitação, mas essa excitação não pode ser longa demais, até porque vai exaurir as reservas de dopamina, né, do cérebro, então tem que resolver, tem que ter o relaxamento. É igual na música, né? Na música também tem tensão e relaxamento, né? E essa tensão não pode ser muito longa, porque a pessoa o ouvinte, né, vai se perder. Então tem que criar uma tensão e resolver logo em seguida para ver, né, o encadeamento de uma coisa com a outra. E aí que se completa, né, a experiência prazerosa, né? Tá bom, gente? Então espero ter acrescentado algo aí para as reflexões de vocês e para experiências que vocês têm, né? Entender melhor, né? A gente está sempre procurando o prazer e procurando também evitar a dor, né? Mas então a gente precisa entender um pouquinho mais, que for possível, né? Como é que são esses processos para a gente conseguir se administrar a própria vida para no que for possível, claro, né? Evitar a dor e procurar o prazer. Não de uma forma exagerada, né? Que seria o chamado hedonismo, mas de uma forma moderada, como queria Aristóteles, né? Para Aristóteles, a virtude está na moderação. Tá? Um abraço para todos.